O momento é chegado de conjugarmos as forças dos nossos corações, de permitir que o fluxo vivo de energia divina, de energia crística, de consciência, que dentro de nós sempre está e sempre é, possa encontrar caminho através dos véus do nosso ego restrito, ser divino. Nosso ego, no entanto, ser divino esquecido da sua própria natureza. Teceu véus sobre véus, e a luz, que é a nossa própria substância, o Espírito Santo, apenas ali está, nos mantendo, porque jamais morre, porque, como disse a voz do Eterno, do qual somos imagem e semelhança, eu sou a nossa consciência divina, a nossa consciência crística. Estará sempre ali, ainda que pareça oculta nas nossas ilusões. Momentos como esse, em que silenciamos o barulho e a inquietude da nossa mente, em que guardamos as emoções menos vivas para dar espaço à passagem dessa luz de nossa consciência verdadeira. Permitem que nós construamos aqui um tabernáculo sagrado, composto não de paredes físicas, nem de adereços externos, mas onde o coração e a chama crística de cada um de nós compõem as paredes, os altares e o Santo dos Santos. Nosso ego não afeito ao orgulho, à vaidade, a acreditar ser somente Ele o Criador, quando somos, sim, criadores, mas porque somos imagem do inominável, do incognoscível, mas por onipresente, por onisciente, está e é dentro de cada um de nós a única realidade. O orgulho, a vaidade, a soberba dando espaço, a luz que vem dessa nossa consciência, vem com ela a humildade, o amor incondicional e com eles a força que temos acostumado a chamar de milagrosa, mas que é tão natural a consciência crística quanto respirar a nossa consciência desconectada ou aparentemente desconectada da fonte. Que hoje seja um dia em que as palavras não sejam apenas palavras que voam pelo intelecto, nos trazendo prazer ou quaisquer sensações, que sejam palavras que fluem na palavra, que possamos nesse tabernáculo construído pela nossa devoção, pela nossa humildade, pelo nosso amor, fazer com que esta luz vá
Onde tenha que ir, realize o que tenha de realizar. O milagre. Todos juntos, sem superiores ou inferiores, todos buscando a consciência, não porque eu sei, mas porque eu sou. Para que eu saiba, eu preciso que eu seja. Para aqueles que estão conosco, nossos amigos invisíveis que trabalham incessantemente nesse momento por cada um de nós, encontrem-nos aptos a receber. Porque é importante doar. Muito poucos sabem doar, mas talvez tantos quantos não saibam receber. Que a paz e o amor precioso estejam em nós. Boa noite a todos, sejam todos na nossa casa. Bom te ver aqui. Essa aqui é minha sobrinha afilhada. Deixa eu ser coruja. E fora ela vermelha. Bom, gente, bem-vindos a hoje mais um encontro em que nós vamos aprender juntos. Avisos. Já viu o Otto ali desde que eu vim de lá para cá? Está feliz? Esse é o nosso Otto. Vamos aos avisos. Muito bem. Esse tema, eu queria, Rosa, sabe o que eu queria te pedir? Se você fizesse um resuminho das circunstâncias que nós estamos vivendo no dia de hoje. Que continua sendo uma sequência de eventos toda vez que nós nos reunimos aqui, como dizem os budistas tibetanos, dias auspiciosos. Hoje é um dia auspicioso, em vários ângulos. Um deles é o que a Rosa destaca. Eu queria que ela dissesse para a gente ali, rapidinho, o que a gente está vivendo. Hoje é lua nova, né? Primeira coisa. Isso é lua em conjunção com o sol. E o sol está em peixes, só que além da lua estar em peixes, em conjunção com o sol, Mercúrio está em peixes, Vênus está em peixes, Marte está em peixes, Netuno está em peixes, Quirón está em peixes. Nós temos 6 planetas e aliás, 7 astros em peixes no dia de hoje. Quer dizer, já estão vindo, já tinham uns 5 há uns dias atrás, mas hoje está no auge por causa da lua nova. E a energia de peixes é uma energia maravilhosa para esse tema que você vai falar hoje. Porque o peixe tem tudo a ver com a fé. Né? Peixe é o último signo do zodíaco, é onde o homem encontra a sua espiritualidade, sai do ego, consegue sair do ego e consegue exatamente, através da fé, realizar milagres. É uma energia fantástica e está imensa nesse momento. Né? É só nós aproveitar. Obrigado, Laura. Eu queria que ou seja, a auspiciosidade não falta. Além disso, essa lua nova,
como a gente sabe, é usada por várias abordagens da realidade, né? Como a Kabbalah, por exemplo, né? Também numa virada de mês. E hoje a gente tem o que a gente chama de um Rosh Chodesh, que é a cabeça do mês, o início de um novo mês com a lua nova, e no ajuste lunar da astrologia cabalística a gente entra no signo de Áries, apesar de isso para mim não tem, só é rico, só enriquece a história, também não, infelizmente não é hoje, não é o momento para a gente detalhar porquê, mas a entrada no signo de Áries, o mês de Nissan, né? Que a diferença é muito pouca, mas a partir de hoje, do pôr do sol, é considerado o início desse processo. Vocês certamente sabem, ou não, mas os períodos de lua minguante, principalmente períodos de lua minguante relacionados a esse período do ano, hoje tudo começa, nos últimos dias começa a melhorar, mas certamente vocês devem ter visto aí internamente ou externamente na vida alguns ajustes, algumas coisas aparecendo para serem limpas, afastadas, reequilibradas, é muito comum. E a entrada desse mês é um mês que fala a todos nós, mesmo que a gente não saiba, porque é considerado, né, o começo solar, o começo astrológico do ano, quando Áries aparece. E esse peixe vem trazer como se um grande preâmbulo, ou seja, nos fornecendo um pacote, né, para homenagear o nosso Emanuel aqui, que adora, né, filosofia mecânica quântica, um pacote quântico de energia de todos os níveis, em todos os níveis, para que nós possamos nos valer disso nesse sentido, de aprendizado profundo, de ganho profundo, de consciência profunda. Esse mês, portanto, é um mês que em cada um de nós ele vai funcionar assim, e vai funcionar mais na medida em que a nossa consciência esteja mais atenta para o fato. Ele vai funcionar como um mês de libertação, como um mês de expressão do verbo, que é o agente do milagre. Quando a gente fala verbo, é naquele sentido da palavra cósmica, e quem está com a gente aqui acompanhando esses últimos encontros vai lembrar que essa palavra cósmica ela é diretamente proporcional à quantidade e à qualidade do nosso silêncio interno. Portanto, é um paradoxo só aparente, porque na medida em que a gente silencia internamente, vai começar a falar dentro de nós uma palavra real, não uma palavra ilusória, fragmentada como a nossa, que tem força, mas tem uma força extremamente que gera isso aí, gera esse mundo que nós vivemos, com todas as suas mazelas, com todas as suas estruturas muito bem estruturadinhas de causa e efeito, mas dentro de um processo que precisa ser transformado, está na cara. A palavra cósmica, pelo contrário, né? À medida do nosso silêncio, ela fala mais intensamente dentro de nós. Esse mês é um mês que leva a isso, e não é à toa que houve nesse mês 2 eventos que para a nossa civilização ocidental são mais conhecidos. Dentro do hinduísmo existe, dentro de todas as tradições a gente vai encontrar vinculados a esse signo de Áries, que entra de Talé, o poder de transformar, de renovar, mas os grandes eventos que nós temos na civilização ocidental são os eventos relacionados a que nós chamamos de Páscoa no Ocidente e na cultura judaica, que é judaica, até a Kabbalah, Sivaga. O Pesach, que é a mesma coisa, é uma passagem, uma libertação, que fala de 2 eventos. O primeiro, a libertação do povo de uma escravidão no Egito. E a gente sempre lembra aqui, né, certamente alguns de vocês que já estudam Kabbalah, ou já estudaram, ou já olharam as escrituras, porque é assim que deve ser olhada, de uma forma codificada, de uma forma simbólica, retirando véus. Essa libertação, todo esse processo é um processo em código. A libertação de um povo significa uma saída de um estado de escravidão, que é esse que a gente descreveu aqui em poucas palavras. Consciência restrita, presa aos seus próprias estruturas de diálogo interno, de intelecto, de conceitos vinculadas a esse ego que está desconectado. E o evento que um dos grandes mestres que passou por esse mundo, vivendo dentro da raça, da cultura e da estrutura toda espiritual que o judaísmo preparava, Jesus de Nazaré, Yoshua Bar Yosef. Esse mestre utiliza esse mês, porque todos os 2 eventos não aconteceram nesse mês, o mês ficou famoso.
Os eventos acontecem dentro do mês, inclusive a Páscoa cristã, com o evento da crucifixão e da vitória sobre a morte aparente de Jesus, acontecem porque este mês astrológico ele permite a condição mais favorável a essas estruturas de libertação de consciência. Ora, libertação de consciência, a nossa consciência liberta, a nossa consciência sair do estado da morte em que vivemos, lembrando ele, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, portanto, nós somos chamados de mortos, porque somos efetivamente mortos por esse ângulo, e esse é um ângulo importantíssimo. A libertação desta morte, desta consciência, ela é a premissa para tudo. No momento em que essa consciência está liberta, e agora é o tempo favorável para isso, nós temos condição de entrar em todos os outros reinos internos, trabalhar tudo aquilo e atingir os nossos objetivos, atingir o nosso estado de felicidade, porque esse estado nós todos buscamos, nenhum de nós está aqui para buscar outra coisa, nenhum de nós tem certeza absoluta. Às vezes há distorções nesse campo, mas vai buscar sofrimento ou buscar dor. Essas distorções acontecem, mas se a gente olhar lá no fundo, ainda assim, a gente quer felicidade. E a felicidade verdadeira passa por uma libertação de consciência. E essa libertação de consciência é mais favorável agora, nesse período, e, portanto, que bom que nós estamos nele. Que bom que nós estamos conversando sobre ele, falando sobre isso aqui. Mas há uma coisa que eu queria falar antes um pouquinho, mais ainda relacionada, e aí eu quero lembrar a vocês que já acompanham aqui a casa há algum tempo, que já estiveram em Mendes, que já ouviram algumas coisas que os nossos amigos espirituais nos permitem passar, e cai também, a partir dessa semana, dia 16, que dia é? Sábado? Sábado. 2 dias importantíssimos, que um terminando a semana e o outro iniciando a outra. Dia 18. 2 eventos que vinculam, e aí eu não vou me estender muito, só mais para que nós possamos entrar no assunto fé. Eles são extremamente importantes na caminhada espiritual dessa família. Quando eu digo dessa família, somos todos nós. Não importa se a gente esteja vinculado à casa, trabalhando, fazendo estudo, enfim. Não importa. O grupo espiritual, ele deve ser um grupo sempre, qualquer grupo de natureza espiritual deve ser diáfano, no seu sentido mais belo. Nós não podemos dar barreiras a nada. As consciências têm que ser libertas. Então, quando a gente fala família espiritual, não é preciso que a pessoa tenha a carteirinha da casa de Padre Pio. É algo que é muito mais amplo e deve ser entendido assim. 2 eventos aconteceram na história da nossa caminhada que são fundamentais para essa família. No dia 16 de março de 1244, no dia 18 de março, eu agora vou balançar a data aqui, mas eu acho que é 1381. Aqui, esse número aqui pode ser que seja 5, agora me falhou. Mas aqui, não importa, é pertinho aqui. Acho que é 5. Aqui acontece o evento de Montsegur. E aqui acontece o evento vocês atrás não estão vendo. 2 eventos de fogo. No dia 16 de março de 1244, são queimados 228 cátaros numa fogueira na base do monte de Montsegur, no Languedoc, perto dos Pirineus franceses. E no dia 18 de março de 1300, eu estou com a certeza que 85, em Paris, o último grão-mestre da Ordem Templária, Jacques de Molay, é queimado pelo rei Filipe o Belo com a conivência do Papa apenas por interesses políticos. Ora, interessantemente também, nós estamos numa semana que a nossa querida Igreja Católica, né, porque eu falei isso aqui, deixa só para não ficar fragmentada a conversa.
Isso aqui tem relação conosco, porque eu sempre recomendo, nós tivemos um Mendes todo em função disso. Acho que não foi muito mais do que uma coisa curiosa. Mas isto daqui, o evento do catarismo, que foi desde o século X, final do século X, na verdade tomou todo o século XI, XII, o XIII, a estruturação no sul da Europa de uma tentativa de renovação do cristianismo com injeção de conhecimentos vindos de outras religiões e que estruturou uma sociedade. Porque fora do islamismo, que fez essa tentativa antes, Muhammad, Maomé, a gente olha hoje com aquele olhar tão duro sobre ele, mas foi talvez um dos poucos que tenha conseguido estruturar no seu início, bem no seu início, logo depois se perdeu, mas um movimento espiritual que se reflete na tentativa de criar imediatamente uma sociedade justa. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente fala tanto das mulheres, né, das mulheres tão reprimidas dentro do islamismo. Maomé era acusado de dar muita voz às mulheres. É sério isso. Então, só para a gente ter ideia que o processo não foi distorcido. Ora, no Languedoc também, o catarismo que acreditava em reencarnação, que fazia o cristianismo ser trazido de volta dos templos à igreja, que estava naquele momento já construída como uma estrutura imperial em todos os sentidos, né? Porque desde que o papado se aliou à dinastia merovíngia, o papado se fortalece como uma estrutura material poderosa, e a partir dali vão se criando papas e papas e papas que foram deixando tudo aquilo que a gente chama de fé e de religião ao lado, o povo confuso. E no Languedoc, ali no sul da França, se constrói uma estrutura de sociedade em que se busca uma justiça social, em que se busca uma equivalência, se busca uma espiritualidade natural. O catarismo é uma experiência, e por isso mesmo, né, e a gente não sabe nem porquê, nem por causa, as causas que acontecem, ele mobiliza, em 1209, uma cruzada interna dentro da Europa tão violenta ou mais do que as cruzadas que foram feitas ao Oriente. Simão de Montfort desce e começa matando 15 mil pessoas na cidade de Béziers. A igreja de Béziers, eles fogem para dentro da igreja pensando que estavam ali defendidos. Só na igreja tinham mais de 2.000, e o bispo chamado Gerard Maury diz: não, façam o seguinte, estão lá na igreja, matem todos. Deus vai saber escolher quais são os dele. E assim foi feito. Portanto, nós estamos aqui. Eu quero dar, eu já falei isso em Mendes, isso não significa nenhum processo de que coisa, nem de gerar culpa, pelo contrário. Nós estamos aqui, séculos depois, altamente posicionados para nos libertar dessa história. O dia é bom, o mês é bom, a hora é boa, o tempo é bom. Então, isso aqui aconteceu. Infelizmente, uma boa parte de nós, a maioria absoluta de nós, não estava do lado dos cátaros. Estava do outro lado, lá do Amaury e do Simão Montfort. Eu digo católicos aqui sem nenhum desrespeito, porque aqui nesse momento, nesse exato instante em que isso acontece, estava no mundo Francisco de Assis encarnado. Então nós temos dentro da própria Igreja Católica um movimento renovador espiritual que fez com que muitas dessas atrocidades, algumas delas, fossem evitadas. E os franciscanos e os templários foram suporte ao catarismo por algum tempo. Depois, quando a coisa degringolou de vez, se espalhou, mas o fato é que a igreja conseguiu destruir o movimento. E 16 de março marca o último bastião desse castelo na área pirenaica da França, que estava num monte de mais de 800 metros de altura, hoje ainda restam as ruínas. Guardava ali, dizem, conhecimentos espirituais extremamente importantes que os cátaros preservavam. Se fala de um tesouro dos cátaros, um tesouro espiritual, alguns falam do Graal, outros falam de coisas, tem lendas e lendas sobre o fato. Não importa o que seja, não importa que aquilo, o que eles traziam ali era uma abordagem espiritual muito forte, muito intensa, um relacionamento intenso com outras correntes religiosas apoiados pelos templários. E 18 de março, depois disso aqui, o castelo foi sitiado por mais de 10 meses, foi tomado e
200 cátaros depois no final descem a montanha e entram numa fogueira coletiva, cantando hinos religiosos em transe e são queimados sem nenhum problema, como muitos outros também haviam sido no passado, né? Os cristãos, outros mártires, outras religiões. A própria Joana d'Arc vai ser assim depois. Mas olha só a proximidade disso aqui. Essa semana, para nós, falar sobre fé tem tudo a ver. Foi. Série de mudanças foi 17 de março de 1996. Foi a primeira reunião do grupo. Vale Pio? Bem lembrado aí. Essa eu te confesso que eu não tinha. Tudo a ver, né? Aqui, ó. A primeira reunião da sala da vida. Bem lembrado, Marco. Então, família, vamos falar sobre fé de uma forma interessante, porque o que aconteceu naquela época, o que acontecia ali e ficou, e ainda existe essa percepção, que é completamente distorcida. Esse conceito, pois, e eu fiz essa introdução não só para a gente falar do dia, do tempo, da hora, mas para dizer o seguinte: ali foi chancelado, dentro de uma estrutura religiosa forte como é o catolicismo, né, um conceito sobre fé que distanciou tremendamente de tudo aquilo que o principal mestre dessa religião, vamos chamar assim, não só pregou, como viveu, como deixou como ensinamento. E a gente vai olhar isso hoje. Esse é o intuito da gente aqui, no conjunto. Ora, isso fez contrapor, e hoje nós pagamos o preço disso, a ciência, e eu vou juntar duas palavras aqui, porque fé ficou ligada à estrutura religiosa. Eu vou botar religião aqui, mas com ressalvas, porque religião aqui entendam como religião organizada. E a ciência ficou ligada àquilo que se chama de razão, e criou-se um conflito entre essas estruturas completamente falso, completamente distorcido. E por quê? Porque todas essas visões, essa daqui que divorciou a fé da sua natureza íntima e da sua natureza real, para vinculá-la a uma crença religiosa. Ora, a gente sabe, quem é católico, que quando você fala em fé, você imediatamente liga o quê? A uma crença, tanto que existe uma oração dentro da Igreja Católica que diz, chama-se o credo. Olha, vou fazer mais um parênteses aqui. Não estou falando contra a Igreja Católica, até porque nós aqui, certamente todos nós já vestimos batina milhares de vezes, centenas de vezes, de alguma forma. Então, não podemos falar sobre aquilo de onde a gente tem uma ligação muito profunda. Mas é preciso que a gente entenda que tudo que foi vinculado aqui, quer dizer, eu creio, passivamente, no sentido que foi estruturado, então, de imposição de conceitos, e aí isto era fé. Ainda hoje eu tenho fé em Deus, eu tenho fé sim no meu santo, na Nossa Senhora de Fátima. Isso não é errado, mas é uma visão muito restrita do que seja realmente fé. Ora, a ciência surge, na verdade a ciência já existia desde que o homem é homem. Quem vai olhar os egípcios, quem vai olhar a civilização hindu, quem vai olhar a civilização suméria, quem vai olhar a civilização grega e outras tantas, vai ver que a estrutura do pensamento científico existe desde cedo, seja ela conceitual, seja ela até em experiências práticas. Quem esquece do Arquimedes dentro da banheira? O problema é que, no momento em que a ciência, a religião, que tinha assambarcado o conceito de fé para dentro dos seus interesses, chegava a um auge, que é esse que nós começamos a descrever, século XII, século XIII, século XIV, século XV, gera um movimento contrário. Esse movimento contrário, chamado movimento de renascimento, ele repõe a ciência
porque até começou mesmo a haver descobertas científicas importantes, Galilei está aí para isso mesmo, e outros tantos, que começaram a se contrapor a toda aquela estrutura que havia sido montada. Então, esse processo ligando a razão, a ciência e a fé e a religião criou um conflito, e é um conflito basicamente de ego, tanto um quanto o outro. E, portanto, não será resolvido a história de que a ciência é hoje a guardiã do saber, é a guardiã do conhecimento, é a guardiã da busca humana pelas respostas últimas da vida. Né? A gente às vezes se impressiona com umas bobagens absolutas, por exemplo, na última vez. Aliás, a Veja é campeã de bobagem de um tempo para cá, cada vez mais e mais absurdas. Mas a última foi aquela história de que achamos agora como se o pensamento é criado. Que coisa maravilhosa. Então, a partir do momento que eu consigo fazer um PET scan, olhar o cérebro e ver as áreas que trabalham enquanto o pensamento está ativo, se isso responde à origem última da consciência do pensamento, é um engano. E você tem pessoas que leem e elogiam aquilo e começam a achar então ótimo. Quer dizer, é claro, o pensamento surge do cérebro. É claro que o cérebro participa da estrutura mental, o pensamento passa por ali, vai passar sempre por ali, porque a vida é una. Todas as estruturas funcionam. A consciência tem uma âncora dentro do cérebro no plano que a gente vive. Mas isso não responde todas as perguntas. E a ciência, como é ego, e está aqui para combater isto aqui, toda hora que a ciência esbarra em algum conceito mais profundo e sacode as suas barreiras egóicas, dizendo que não existe nada, não existe nenhum nada ali na matéria, não existe, portanto, não existe divindade, não existe Deus, não existe nada. Quando a ciência vem aqui, ela é ego também, do mesmo modo que a fé é fé, essa fé. Né? Nós vamos tirar essa fé de campo por outra, que é a verdadeira, eu espero. Né? Estou sendo usado, mas é assim. Não foi eu quem disse isso. No momento que isso se esbarra, você cria esse conflito, e esse conflito leva a uma destruição, e a ciência, que podia seguir avante, não segue. Um grande exemplo, isso acontece desde que a mecânica quântica foi trazida como verdade irrefutável, e as teorias à sua volta, a partir dela, vão mostrando um mundo cada vez mais distante das nossas percepções comuns, não é? E aí começa a ciência, que esbarra naquilo e não quer dar o braço a torcer a essa estrutura, porque até de uma forma tem uma razão, porque ali tem outras pessoas que estão, não, a verdade é minha. Você tem que ser salvo pela minha religião, pelo meu movimento. Não tem a ver com essa, eu vou admitir a ciência se. E aí o sujeito do outro lado da ciência diz, não quero saber conversa contigo, não existe nada, matéria, a gente vai chegar lá, um dia a gente vai responder. E aí ele chega e esbarra com fenômenos que são surpreendentes, como todos os fenômenos do chamado mundo onde a mecânica quântica é válida. Olha o absurdo. A nossa sociedade é tão fragmentária, é tão fragmentadora das coisas, que nós vivemos normalmente aceitando, aqui, nesse exato instante agora, fenômenos quânticos que acontecem. Como se eles só acontecessem no submundo quântico, e que aqui algumas coisas fazem com que eles não ocorram, como se houvesse uma cisão entre a realidade. Não é. Mas na hora que você diz não é, tem que admitir uma opção de coisas. E essas muitas coisas esbarram no ego dos dois lados. Porque isso aqui é uma visão sobre o ângulo e a estrutura do ego. Não tem solução nesse conflito, porque ele não existe. Só há entendimento se você abre mão do ego e entende isso como um processo mais amplo, mais profundo, que admite as coisas. A gente tem o tempo inteiro convivência, eu ia falar, né? Mas se vocês ligarem aqui aquele laserzinho, né, da nossa, você vai ver um raio laser, que é um fenômeno que obedece a leis quânticas. Se você tiver uma lâmpada dessas de LED, hoje numa TV, você vai ver salto quântico o tempo inteiro, porque é assim que a luz acontece dentro daquela experiênciazinha do díodo. Quando a luz expulsa, é um fenômeno quântico, que um elétron faz um salto quântico, que ele desaparece e aparece depois num outro espaço orbital. Ora, mas para nós, como isso mexe com tudo, a ciência diz, não, a mecânica só vale lá no fundo, e os fenômenos da física clássica valem para o mundo macroscópico. Isso é um absurdo. Há como a gente resolver isso, e a forma de resolver isso é abrir mão do ego e entender
verdadeiramente o que seja a fé. Até porque nenhum dos mestres que passou no mundo, e como dessa fé nós poderemos chegar a uma ciência verdadeira. Todos os dois livres do ego. Todos os mestres que passam pelo mundo, passaram pelo mundo, toda a sabedoria espiritual, seja da Índia. Nós falamos aqui na semana passada de Paramahansa-Yogananda. Paramahansa-Yogananda veio trazendo a sabedoria ancestral da Índia. E desde sempre os rishis, os sábios da cultura védica nos falam de que a unidade com Deus ou com o divino, que a consciência disso é a substância de toda a criação. E, portanto, esta unidade, da nossa parte, nos permite ter acesso a processos que nos levam, por sua vez, a controlar não só os nossos estados internos, como o nosso destino externo. Ora, Yogananda veio, com muita clareza falou isso, disse isso, propôs isso, fez com que as pessoas acreditassem nisso, corolário de pessoas à sua volta, e antes até mesmo dele, que também propugnavam esse processo, é muito grande. E mostrando que isto tem uma base perfeitamente alicerçável em conhecimentos científicos. Até porque nenhum dos mestres que passou foi contra sabedoria ou conhecimento sob a forma da ciência. Quem diz que Jesus falou isso ou fez isso não conhece nem nunca leu nada sobre ele. Quem diz que os mestres religiosos de todos os tempos falaram contra isso nunca leram nada desses mestres e nunca estudaram com um pouquinho de calma as suas vidas. Escolham um e vocês não vão encontrar. Ora, nesse mês a gente vai, já que a gente está falando de fé, eu queria focar pela maior facilidade para nós de trabalhar especificamente sobre esse grande mestre tão respeitado por nós, chamado Jesus de Nazaré, Yoshua Barra. Por quê? Porque aqui começa a se falar, não mais só apenas falar, mas viver. Eu vou apagar temporariamente aqui a palavra ciência, mas eu não estou tirando do conceito, porque para que a gente haja aqui é preciso uma sabedoria que você pode depois determinar cientificamente facilmente. O conceito de fé, pois então, não se refere, não se restringe à crença religiosa. Ao contrário, a fé é um estado que começa na consciência, e ao estar em consciência, porque é daqui que é gerado para a consciência, é quase que um sinônimo, o que nós chamamos de espírito, e esse, deixa eu ver aqui, mais um, tá certo. E daqui, a substância de toda a vida. No espírito surge a energia, em todos os planos, e os seus estados, entre eles aquele que nós chamamos de matéria, no plano físico. Mas como isso é escalar, energia e matéria se apresentam sob diversos estados em diversos planos. Para um ser espiritual que habita, por exemplo, um determinado plano astral, uma determinada colônia no planeta astral, há para ele um estado de energia e um estado de matéria. Né? Um espírito com o outro se tocam, se batem. Com a gente não, eles passam direto. Então o que é matéria para ele é espírito para nós. E essa escala vai até o infinito. Mas isto tudo remonta aqui, a consciência e ao espírito. Ora, esse estado tem uma vinculação, é como se nós tivéssemos dentro de nós, por sermos seres divinos, criados à imagem e semelhança, fomos, portanto, criados à imagem e semelhança, guardamos dentro de nós estruturas, ainda que em semente, que possam expressar essa semelhança. Ora, o canal principal de expressão dessa semelhança, que vai ser, vamos chamar assim, no livro, eu trouxe hoje até aqui os Evangelhos segundo o Espiritismo, onde há uma mensagem de um espírito anônimo, maravilhosa sobre a fé, uma delas dizendo a fé como a mãe da esperança e da caridade, e
a fé entre humana e divina. Se der tempo a gente vai falar dela, só não recomendo que vocês leiam. Mas a fé é um estado que abre caminho para que se manifeste essa semelhança. O que significa isso? Quando eu tenho fé, eu abro o campo para que o estado e a consciência que vai nos levar ao Espírito e, portanto, a tudo que o Espírito pode criar, energia, matéria, mudanças, transformações internas e externas, milagres, pois, isso tudo que abre caminho ao Espírito e por tudo que ele pode criar, esse estado vai se chamar, vou trazendo para cá, numa operação meio de feedback. Esse estado se chama certeza. Olha, qual é a diferença entre a fé e a certeza? Uma diferença sutil e a gente desta sai aquela. A fé, portanto, é como se fosse um germe e desse germe, dessa semente, depois uma plantação, cresce uma flor, uma árvore, frutos. Quando aquilo se torna frondoso e passa a se multiplicar, esse estado passa a se chamar, alegoricamente, certeza. Mas nós podemos atingi-lo, e para isso existem formas, existem treinos, existem processos, eles nos foram deixados pelos mestres, entre eles Jesus. Esse estado de certeza aqui, Jesus, as últimas análises, inclusive históricas, sobre Jesus, o Jesus histórico, vão mostrando cada vez mais alguém que falou basicamente sobre duas coisas. Jesus apareceu no mundo, na Galileia, num momento específico dentro da situação que vivia o seu povo. Né? Quem conhece um pouco da história sabe que era uma situação toda peculiar. Domínio romano, depois um domínio, um exílio longo, com um período interexílio bom, mas muito curto, e toda uma sociedade esperando que aquela escritura que tinha sido trazida para ela, que tinha um movimento, todo um conceito profundo dentro dela, acima das histórias primeiras, as primeiras vestes da Torá, fosse acontecer. Ora, vem alguém dentro do seu povo que, cumpridor das tradições, começa a falar certas coisas, fazer movimentos e a fazer efetivamente coisas acontecerem, como os antigos profetas, e trazendo um outro tipo, trazendo um acréscimo ao processo, que era o seguinte: tanto que a sua mensagem se chamava Evangelho, e isso significa boa nova, e vai de encontro a tudo aquilo que aquela fé outra que a gente já pagou daqui, depois construiu. A religião imperial que se construiu a partir da sua vinda, da sua saída do mundo, vai divorciando de tal modo o que ele disse, o que ele propôs, que a gente passa a entender uma outra figura, outras coisas são questionadas, são pedidas e são vão ser valorizadas a ponto de distorcer quase por completo uma mensagem tão bela, tão profunda e tão libertadora, sem nenhum divórcio daquilo que havia estado ou havia realizado ou acontecido antes dele. Ele, quando vem, fala de uma boa nova e por quê? Há dois conceitos que ele trabalha basicamente. Não queria apagar isso aqui, viu, Marco? A gente vai trabalhar para fazer os diapositivos melhores. Não, mas a culpa não é dele, não, é minha. Eu tenho que passar isso para ele antes. Eu vou apagar isso aqui, tá? Pode. Olha só. Não sei se tem gente lá embaixo. Tem. Então tem que falar. Fala aqui. Bem rápido. Vai. Não, essa coisa da fé e certeza me veio a coisa de que a fé pode ser quantificada. Eu sei que é difícil, mas imagina o Pedro, estava lá, Jesus falou, vamos embora, vamos andar na água. E Pedro vai, e afunda. Então ele fala o quê? Homem de pouca fé. Se ele tivesse certeza, ele não afundava. Então essa quantificação da fé, se ele tivesse mais ou menos fé, andava um pouquinho mais. Se ele tivesse muita fé, estava quase na certeza. Então, eu acho que quantidade de fé chega uma hora que vira certeza. Então, é mais ou menos isso, figurativo. Exatamente. Essa história de achar que Jesus veio falar
coisas, falou muitas coisas, muitas mesmo. Mas falou basicamente, acho que falou, toda a palavra falou de forma errada. Vivenciou e chamou todo mundo, e isso vale para todos os tempos, inclusive para agora, há dois grandes movimentos da criatura humana. Um deles é este aqui. Falam os escritos que foram sendo descobertos depois dos evangelhos sinóticos, que Jesus usava isso flexionado o tempo inteiro assim, chuvou, chuvou. O que é isso aqui? Isso aqui significa retorno. O conceito depois se transformou com alguém que você quer se reconciliar com alguém e vai ali, faz um chuvar, você, né, acerta a sua vida, pede perdão, perdoa, que faz parte desse conceito também, mas o conceito básico disso aqui significa retornem a quê? E ao quê? E a quem? Ora, precisamos do auxílio do primeiro livro, o livro do Gênesis, o livro do Bereshit, onde lá no primeiro capítulo diz toda a criação e depois transfere essa criação primeira do homem e da mulher perfeitos do quinto dia para o Adão e Eva num paraíso, e aonde eles estavam com duas árvores a sua visão, e que não poderiam comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando fazem isso, lembra daquela história que eu contei do ego aqui, que se desconecta, né? Lá, primeiro rabisco que eu fiz. Esse ego que se desconectou, e aí cria todos os conflitos, inclusive da fé e da ciência, e da religião, e da ciência, da fé e da razão, o que seja, todo tipo de conflito vem quando você conhece bem e mal como coisas separadas. Ora, expulsos do paraíso significa então que você passa a viver da criação que você restringiu. Você, ego, que é a semelhança de Deus, não vai deixar nunca de ser, saiu do paraíso e levou com você as coisas que você tinha criado. Com elas, tudo que se relaciona à dor, sofrimento, isso é um estudo muito profundo. Mas, ora, esse processo de afastamento do ego e, portanto, de criação, a gente pode referenciar ele não só ao nosso planetinha, não. Isso é um conceito que vale para a criação do próprio universo. Pense um pouco sobre isso. Isso pode valer para a criação de mundos, de galáxias. Esse processo pode remontar a níveis muito mais além daqueles que nós estamos aqui pensando, só o nosso planeta, só o nosso universo físico. É um processo que vale para toda a criação. Ora, Jesus, quando chega aqui, né, como muitos outros, ele diz assim, retornem, retornem, retornem. O que é? Ego, sai de onde você está, que é a ilusão e a morte, volta para a vida, e a vida é o que é? O encontro e a reunião com o seu Criador, do qual você é a imagem e a semelhança. Esse é o grande primeiro conceito, o tempo inteiro, e para isso você precisa mover algumas coisas dentro de você, como, por exemplo, passar a amar incondicionalmente, como, por exemplo, não julgar, como, por exemplo, exercer naturalmente a vida como ela vem do Pai para você, deixar passar, não ser. Olha a história do Otton, aquele falso guru, né? Porque vocês vão ver como foi bom e importante que o Otton leu aqui. O segundo conceito que ele usava, e aí vai diretamente a nos falar, é o de emunar. Pois então, Shuvah e emunar são os dois grandes conceitos com que trabalhou o mestre no mundo enquanto passou. Retorno. E retorno se faz à base da certeza, que é o que a palavra diz. E a certeza se atinge pela fé. E a fé é o germe da certeza, ela precisa ser trabalhada, e para tanto a gente precisa entender primeiro isso, querer fazer, e ao fazer não duvidar. E é natural que essa dúvida, como disse o Maico, às vezes nos faça com essa história que ele contou do Pedro. Né? Jesus vinha na água, Pedro, no primeiro momento em que ele não teve mínima dúvida, ele saiu pela água acima, e aí, quando ele olhou, eu estou andando na água. O medo é o grande adversário dessa história toda. Diz para nós o Fernando. O medo esgota a energia vital. O medo nos traz imagens criadas por esse ego que nos prendeu tanto tempo a essas estruturas de morte, que no momento que elas entram em ação, a energia volta e a gente paralisa e não sai nada. E afunda, igual afundou o Pedro. Ora, tem um evangelho sinótico que é mal olhado não, tadinho, não é assim.
ele não é tão olhado porque ele parece mais simples do que os outros. Mas aqui, nesse evangelho, sim, os outros todos fazem parte do processo, né? Estão todos os movimentos mais simples sobre Teshuvah e Emuná. Ele é muito simples na sua história. Ele não conta tantas histórias quanto conta o de Lucas, por exemplo, que conta o nascimento, que conta, né? Mas ele vai direto nesses processos para mostrar o seguinte: Jesus falou o tempo inteiro disso. Esse é o Evangelho, eu ia dizer, mas você perguntando, já respondo, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele abre mão das histórias para mostrar conceitos, e a gente vai olhando. Quando você vai lendo, se você começar a ler, você vai ver que o que a gente dá ênfase nas estruturas religiosas formais, que é o sofrimento, a morte, aquela coisa de se entregar ao sacrifício, a crucifixão, é um parte final que não termina ali e movimenta-se em conjunto com tudo aquilo e basicamente está vinculado a isso aqui. Porque se essa criatura que foi ele não tivesse certeza de que mesmo a morte era capaz de ser transformada, na verdade é assim, vamos parar aqui com parênteses. Nós estamos mortos, eu falei, porque morte verdadeira é essa, é a falta de consciência. Desencarnados, nós vamos sobreviver no plano astral com mais ou menos consciência, dependendo do estado que a gente mexeu aqui. Quanto menos ego e mais consciência, mais a verdade dessa sobrevivência é intensa e, às vezes, em outros planos, até acima do astral. Acontece que a vitória sobre a morte, ou seja, sobre esse estado de consciência, não é porque eu desencarnei. Eu posso desencarnar, estar no plano astral e continuar morto lá, porque a minha consciência continuar presa a esse processo. Posso reencarnar 1000 vezes e estarei vindo à Terra e saindo. Então, não é esta morte que nós estamos falando. Vitória sobre a morte, e Jesus mostrou a vitória sobre a morte, não foi na hora que ele saiu do túmulo, o seu milagre final. E aí temos Paramahansa Yogananda e outros para mostrar que ele falou mesmo, não vou ser o único que vou fazer isso, Elias já tinha feito, outros farão. Isso não sou eu que faço, porque não é privilégio meu. Vocês esqueceram que podem fazer isso, o controle, Mahavatar Babaji, por exemplo, que desmaterializa o seu corpo a hora que quiser. Eu me lembro que quando eu li a primeira vez isso, eu fiquei um pouco chocada, né? Porque a gente sempre tem aquela coisa, né? Pô, mas Jesus, a gente vai vendo a tranquilidade, a clareza desses processos, como eles são referentes à nossa estrutura interna, mas não aquela que o ego criou. Não essa fantasia criada pelo ego. Esta morte aqui é a vencida no final. Pois então, acende a luzinha da hora para mim. Nossa, vamos lá. Eu recomendo que vocês leiam, porque desde o primeiro capítulo, ele não começa contando história nenhuma. Ele fala logo direto da pregação de João Batista. E vai dizendo do batismo, dos apóstolos, e começa já falando dos milagres. E vai dizendo todas as vezes que Jesus faz um milagre, e aí ele começa a dizer com toda clareza, por exemplo aqui, na cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, e suplicando-lhe de joelhos, disse: se queres, podes limpar-me. E Jesus compadeceu significa ter compaixão, não é ter peninha. Compaixão é diferente, compaixão é compactuar do caminho, compatos. Não é? Compartilhar um caminho, você perceber aquele ser como teu irmão. E aí ele teve essa compaixão. Na hora que ele teve essa compaixão, ele estende a mão, toca e diz: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. E Jesus o despediu, olha que coisa interessante, e disse com uma severa admoestação: não diga isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para servir de testemunho. Logo depois, vem o paralítico. E aí, aquela célebre frase que ele diz: teus pecados são perdoados. Aí o pessoal grita: e aí esse cara está perdoando o pecado aí, que isso, né? Porque ele sempre dizia assim: olha, gente, quem perdoa pecado é Deus. E como Deus está dentro de cada um, quem está falando dentro de mim não sou eu. Ele era o contrário daquele guru. Era exatamente um entendimento que não era ele que estava falando. Por isso as coisas podiam acontecer através dele, o tempo inteiro, porque não era a individualidade dele que estava falando.
E aí ele diz assim, mas vem cá, vocês acham mais fácil falar o pecado está perdoado ou levanta e anda? E aí, na verdade as pessoas não falaram, ele ouviu o pensamento das pessoas. Ele diz assim, faz o seguinte, levanta você, pega a tua cama e vai para casa. No mesmo instante, se levantou um paralítico, tomou um leito e foi-se embora, à vista de todos. E a multidão inteira encheu-se de profunda admiração. Segue Marcos. Entra de cara aqui com um quixuá imediato de retorno, porque Jesus passa pela banca do coletor de impostos Levi, que era um judeu que colhia impostos para os romanos e para o rei Herodes, certamente odiado de todos, e passa e diz assim, vem comigo. Levi larga as coisas e vai. E aí a gritaria começa com os seus próprios amigos. Pedro já estava do lado dele, João já estava do lado dele, e começa, pô, o senhor está ficando meio doido, olha quem o senhor puxou para perto. Era mais ou menos assim como se a gente pegasse hoje um deputado desse aí. Não sei essa forma de julgar, mas eu estou sendo assim enfático para a gente perceber a rudeza do ego quando a gente julga. Não é fácil deixar de julgar, não, gente. Os nossos julgamentos entram em critérios que lá no final das contas você vai bater. E é preciso até isso a gente vencer para poder passar pela barreira do ego. Isso não significa concordar nem convir com as coisas. É bem diferente, mas uma coisa é essa e a outra é julgar. E a gente às vezes não concorda, mas está julgando de uma forma imediata. E aí ele diz, eu não vim para quem era são, eu vim para quem precisa de médico. E pronto. E aí fala algumas outras coisas que a gente está correndo aqui. Passa por um momento de questionamento do Shabat, onde os seus discípulos colhem espigas, e ele usa exatamente assim, vocês não viram o que fez Davi quando achou a necessidade de ter fome? Ele e os seus companheiros, ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar o príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes era permitido, aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E disse-lhes, o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. O que está querendo dizer com isso? Isso aqui vale para tudo, até para a Igreja Católica depois. As regras exteriores, na hora que tomam forma e são sequestradas pelo ego, passam a ser utilizadas como estrutura de opressão. Então você não fazer uma coisa no Shabat, se você estava errando, você estava disponível ao sacerdote para te poder impor uma pena ou qualquer outra coisa. Como a gente muitas vezes fica disponível a um sacerdote para dar uma penitência, ou até mesmo num centro espírita, né, onde muitas vezes as pessoas acham que vão encontrar liberdade, mas aí chega ali, assim, vai para 5 desobsessões, mais não sei quantas sessões de passe, mais 10 de descarrego, e nem pensou no que aquela criatura tem, ou fez, ou deixou de fazer, não olhou com compaixão. Pois então, vai seguindo. O Evangelho é todo assim. Muitas coisas estão nos outros, claro. E aí, e eu quero só falar dessa daqui, ele chega num momento que é muito importante. Aqui a gente vai parar para falar isso só depois uma outra vez, senão a gente não vai ter tempo. Tendo Jesus navegado, isso se dava na Galileia, o tempo inteiro no mar da Galileia. Outra vez para a margem, ele de uma margem para outra, de uma margem para outra, porque a multidão já começava a segui-lo, sequência de milagres, sequência de ensinamentos. Uma criatura que era um mestre itinerante, evidenciando um poder de ligação com o divino, em curas e tudo mais. E assim também os seus discípulos. Ele se achava à beira do mar quando um dos chefes da sinagoga, chamado Iair, se apresentou e, à sua vista, lançando os seus pés, disse: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que ela se salve e viva. Jesus foi com ele, então, e a grande multidão o seguiu atrás. Jesus, o chefe da sinagoga, e centenas de pessoas. E, como hoje vão atrás de qualquer celebridade, iam ali atrás de Jesus, apertando todo mundo, e os apóstolos ali. E aí, em determinado momento, uma das pessoas havia uma mulher que por 12 anos padecia de um fluxo de sangue ininterrupto
e sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, se esgueirando entre a multidão, e tocou-lhe no manto, dizendo ela consigo mesmo: se tocar, ainda que seja na orla do seu talim, que era o manto que Jesus usava, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve uma sensação interna de estar pura. Jesus percebeu imediatamente e saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, parou e perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos sem disfarçar a surpresa. Eu imagino que deve ter sido alguma coisa meio assim: o senhor está ficando maluco, todo mundo em volta, me agarrando, pegando, e o senhor pergunta quem tocou. Vê que a multidão te comprime, eles diziam. E ainda pergunta isso, e ele olhava em redor para ver quem o fizera. Ora, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, com medo veio correndo, lançou-se-lhe aos pés e contou-lhe toda a história. E ele disse: filha, a tua fé te curou. Era isto que se refere. Era isto que se refere. Fé que leva a emular. Naquele instante ela não pensou, ela ficou treinando para terminar. Pode ter, a gente até vai tentar ver se faz isso aqui hoje, porque não sei se ela faz tudo. Mas ela, no primeiro momento, vocês não viram isso? E aí, ela vai em encosta e ele para e diz assim: alguém saiu de mim. Em João, Jesus fala assim: saiu uma força. Ou seja, o ego de Jesus, que não existia, ou existia sim, mas de uma forma completamente ligada ao eu, assim, essa força passa e cura, e eu quero saber, vem para você contar. E aí ele diz: não fui eu que curei, não foi nada, a tua fé, ou seja, isto é que efetivamente cura. Você começa a sua jornada de retorno. E aí, isso acontece, a menina atemorizada e trêmula diz: você vai em paz, porque você está livre e curada do seu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, vocês lembram do Yair? E dizendo: tua filha morreu. Por que você está incomodando o mestre ainda? Já era. Ouvindo Jesus a notícia de que era transmitida, dirigiu-se ao chefe, dizendo a Yair: não temas, tenha somente fé. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, as pessoas chorando, fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que é esse barulho de choro? E a menina não morreu, ela apenas está dormindo. Houve uma reação enorme, porque as pessoas riam-se dele. Mas, contudo, Yair ficou firme, tendo mandado todos para fora, aquelas pessoas que estavam rindo. Ele entrou com Jesus, ficando ali apenas ele, o pai e a mãe. Jesus entrou, segurou a mão da menina deitada e disse: Talitá, cumi. Menina, ou cordeirinha, e essa palavra, levanta-se. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Essa libertação fala muito nesse tempo, porque Talita, a palavra vem do signo Talei, que é Ares, o porteiro, é uma cordeirinha. Talita, levanta-se. E a menina, respirando profundamente, abriu os olhos e levantou-se e pôs a caminhar, porque ela também só tinha 12 anos. Ficaram todos assombrados. Ordenou severamente que a ninguém contasse isso, mandou que lhe dessem de comer. Bom, essa é uma passagem, e eu quero ir pular para uma outra, a última, que vocês conhecem. Marcos vai descrever milagre por milagre, ele descreve as duas multiplicações de pão.
aqui está uma discussão só de Marcos que os apóstolos, depois que viram a multiplicação, começam a brigar porque estavam na barca com ele e só tinha um pedaço de pão, e Jesus perde a paciência e fala assim, peraí, vocês acabaram de ver 4.000 pessoas comerem com 5 pães e 2 peixes, e outras 5.000 com uma cesta, e vocês estão achando que não tem pão? Eu não sei o que ele falou, sei que ficou todo mundo quieto, e foi nessa hora que ele dorme e no barco a tempestade começa. E aí, ele, em determinado momento, os apóstolos começam a balançar ele, a gente vai morrer, o senhor não vai estar aí, está dormindo. E ele levanta, repreende o mar e o mar se acalma. Tudo isso é símbolo, gente. Naquele momento que o nosso eu, ou Cristo, dorme, como está dormindo o nosso, como dorme dessa menina, como dorme todos nós, a gente precisa ter uns movimentos de saculejo. Os apóstolos foram aprendendo a fazer isso. Eles tinham feito uma bobagem enorme e viram na prática o que estava acontecendo com o seu Cristo. Estava ali absolutamente dormente. E aí, quando a gente tem essa história, porque na hora que um pão só, a gente já viu coisas, a gente já percebe que essas coisas podem acontecer e dá valor mais à falta daquele pão do que ao potencial que a nossa emuná pode trazer para curar uma doença, para transformar a vida, para mudar qualquer situação. O Cristo está dormindo, naquele momento apareceu literalmente para eles. A tempestade está lá e ele estava tranquilão, dormindo. E aí, vamos acordar. E aí tem a grande passagem, que é essa que eu quero falar para vocês, que é a passagem da figueira. Já acusaram até Jesus de ser antiecológico, coitado, foi isso, porque ele passou na figueira, a figueira estava sem fruto. Não havia nessa época a história do politicamente correto ou não, e ele diz assim, ninguém come mais fruto teu. A gente teve fome e não aconteceu. E no dia seguinte, quando eles passaram, a figueira estava completamente seca. E os apóstolos chegam e dizem assim, mestre, olha como secou a figueira que amaldiçoaste. E respondeu-lhe Jesus, aqui a gente vai parar para poder tentar fazer alguma coisa prática. Respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. Amém, eu vos declaro. Amém? Era usado no aramaico, ele falou em verdade, é verdade. Amém? Não era a palavra em verdade, era essa expressão. Eu vos declaro. Aquele que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas ter certeza. E agora, eu vou ler como está escrito aqui, para a gente ver como é que nós somos levados a não chegar a esse estado, até pelas nossas próprias escrituras. E ter certeza. Vamos lá, como é que está? Ter certeza e acreditar que sucederá tudo o que disser, ele obterá esse milagre. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Mas quando puserdes o pé, quando se puserdes de pé para orar, perdoai. Se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus nos perdoe as vossas transgressões. Isso aqui, no texto original, está assim. Aquele que tiver certeza de disser isto, pode ter certeza que já viu. E, portanto, tudo aquilo que você pedir em oração, tende a certeza, o tempo verbal que está usado ali, ele não é nem correto. Tendes recebido. Só que tendes recebido uma conjugação composta que não fala a verdade. O verbo está usado em grego, está usado no aramaico original, no passado. Então é assim, você pede oração e crê de que você recebeu. Vejam a força da emuná. Eu digo que vai um monte e tudo que eu peço, de tal modo eu faço esse movimento interno, como que a gente está entendendo que é a fé. Portanto, a fé não é passiva, a fé não é apenas a crença, eu creio, mas a fé é esse movimento poderoso que sai de dentro de nós
Quando eu peço com esse estado, eu tenho certeza que eu recebi. Não é que eu vou receber, não é que eu estou recebendo, não é que eu tenho recebido, mais ou menos, mas tenho recebido não é tão forte como eu recebi. Este é o verbo que está no grego original. Jesus disse isso, mas ele faz uma ressalva importante depois. Mas, para que isso possa acontecer, está lá. Levanta para orar, mas levanta com certeza que você perdoou completamente. Pai Nosso está ali para dizer isso para a gente o tempo inteiro. E a gente mente o tempo inteiro quando faz o Pai Nosso. Perdoa, porque Deus perdoa a partir do seu perdão. A gente passa a entender então, e a Kabbalah vai deixar isso muito claro, que todos os movimentos devem partir de nós. Nós somos deuses exilados dentro do nosso próprio ego. E, portanto, estamos exilados em planos que correspondem a esse estado criador que o nosso ego permanentemente está criando. Seja no nível próprio, pessoal, seja no nível coletivo. O nosso inconsciente coletivo não está ainda vinculado ao grande consciente cósmico. Mas está no caminho. No momento em que a gente percebe esta grandeza e entra em contato com este ser, ou seja, retorna, faz a tchuvá, unidos da fé que nos leva a emunar, nós passamos a transportar montanhas. E no momento em que isso acontece em consciência, eu dou a leitura do Otto como aquele guru que, infelizmente, ele não percebeu. Na hora que ele podia saltar e entender que não era ele que fazia, porque Jesus repetiu isso o tempo inteiro: olha, não sou eu que faz, é o Pai em mim quem faz. O Pai em mim é quem? É essa consciência que a gente está falando o tempo inteiro. E portanto eu faço, você faz, todos fazem, porque em todos está o Pai. E o Pai precisa achar caminho dentro de nós para poder fazer aquilo que Ele quer fazer. E nós, como seus filhos, temos que nos lembrar disso, abrir mão rapidamente desses pesos de orgulho, vaidade, egoísmo, conflito. Tudo que estruturou a nossa belíssima civilização humana é bela por um lado e lamentável por outro. Isso a gente falou naqueles 2 dias aqui, para que a gente acorde. Então vamos para o final. Ela já mostrou que eu estou no ponto final. Vai lá. Não tem que falar agora, gente, vai ter que falar. Porque senão não tem lado prático. Acaba lá, naqueles famosíssimos 72 sopros, né? Que infelizmente não vou ter tempo nem de falar nada sobre eles. Então aqui vai ter que ser uma coisa, vou brincar com você, tipo fé católica. Tenham fé nisso aqui. Eu não diria exatamente isso, eu diria assim, como isto está ligado ao processo. A gente falou que a ciência só pode ser entendida na sua verdadeira expressão, ponto de vista dos anos. Todo esse processo tem uma base que você pode detalhar e trazer para o conhecimento dito científico. Então, acreditem nisso. Coberto por esta tela tem um dos quadros, mas vocês já devem ter visto isso hoje, desde que o Yehuda Berger passou ali, graças a Deus, a compartilhar isso. A gente conhece esses nomes. Este nome aqui, que é uma tríade de letras hebraicas. Só para lembrar, vocês não esquecerem, isso é tirado de dentro deste livro aqui, no livro do Êxodo, né, de 3 versículos de 72 letras. Cada uma delas é sacada, pinçada na ordem, a primeira daqui para lá, a segunda daqui para cá, a terceira daqui para lá, versículos. E essas 3 letras são unidas em tríades. E para a percepção da Kabbalah, vinculam-se a esta força espiritual, aquele espírito que nós falamos, que por sua vez é o Criador, lembra lá no começo da conversa, da energia, e por sua vez da matéria nos diversos planos. Estado. Fé, portanto, começa com estado. Estas 3 letras, elas ajudam a nós mergulharmos dentro de nós e encontrarmos esse estado que a gente chama de emuná. Ou seja, trocando em miúdos, essas 3 letras nos ajudam a caminhar com fé dentro de nós mesmos, fortalecendo a nossa certeza nos processos práticos ou internos da nossa vida. Como é que faz?
eu convido vocês a experimentar. Como é que faz? Você pode, simplesmente como a gente está fazendo aqui, contemplar isto, deixando fugir o pensamento, ficar olhando e perceber os contornos à volta das letras, o espaço branco. É uma das formas de meditar, e a outra é uma meditação mântrica, que veio do mestre Rav Abraham Abulafia, que criou uma série de meditações mântricas nessas conjugações de letras, inclusive dos 72 sutras. E aí você faz as meditações usando as vogais, sejam as vogais naturais ou sejam as vogais todas elas das letras. Então, a gente... hoje eu não gostaria de fazer nenhuma meditação falada, mas para quem quer aprender, a gente tem aqui, o Pablo tem feito e a própria Rosa, mas o Pablo, nós temos estudos de Kabbalah aqui. A mais simples de fazer é com as vogais naturais, porque esta letra Ayin, esta letra Resh, esta letra Yud, tem vogais naturais, portanto, né? Diferente, ao falar, você usa o A para cá, você usa o E para cá e usa o Yu aqui. O A, Re, A, Re, Yu. Tá, ok? É a maneira mais fácil de dizer A, Re, Yu. Vai deixando. Existe uma dica que eu quero me permitir dar para vocês. Se vocês tiverem em casa uma lâmpada boa dessa de luz do dia, forte, fiquem a uns 3, 4 metros da lâmpada, olhem para a lâmpada por uns 20 segundos, fechem o olho, vai aparecer o que a gente chama de imagens fosfênicas. E são aquelas bolinhas que primeiro começa uma bolinha verde, vai ficando azul, depois fica azul, amarelo, vermelho. Isso ajuda para quem quiser meditar. Primeiro olha para a letra, aí depois olha na luz, aí dentro dessa bolinha, fica uns 2 minutos isso. Experimenta em casa para você ver que isso é uma reação cerebral, retino cerebral, mas que abre um caminhozinho para o nosso chakra que está aqui. Então, depois que meditar aqui, você pode jogar a imagem da sua tela mental dentro dessa cor. É um azul bonito, é um verde bonito, é um rosa bonito, só para ver, dá para vocês olharem. Não sei se alguém já fez isso aqui. Se não fizerem, façam. Tem que ser uma lâmpada forte. O sol não, tá? Porque se for olhar para o sol... É uma vez só. Só. É uma vez só. Uma vez está bom. Nada de sol. Uma lâmpada normal, seja forte. Lâmpada tipo luz do dia. Né? Uma lâmpada pode ser uma lâmpada assim, uma lâmpada forte. Tem que ser a uma distância de 2, 3 metros. Olhou ali, fica uns 20 segundos olhando. Quando você fechar o olho, imediatamente aparece. Isso é uma espécie de uma ajudazinha para... Agora, a última coisa, vamos lá. Porque os salmos também são estruturas que não são apenas orações. 46. Os salmos não são apenas orações belas, feitas. Também no mesmo conceito, são estruturas vibratórias e abrem campos extremamente claros e concisos de caminhos espirituais. Como tudo nas Escrituras, não estão ali por acaso. Jesus se valia deles. Se você for olhar os Evangelhos, Jesus fala 30% a 40% de todas as palavras que ele falou citando trechos de Salmos. Então, sabia muito bem o que estava usando, o que estava falando. O que está posto aqui, para quem conhece o hebraico transliterado, é a primeira frase de um salmo que é chamado, quem é do Feliz até sabe, o Rocha Lima escreveu isso naquele papelzinho que eu ainda tenho hoje, o Salmo da Fé. Então, tudo a ver com a nossa história. Isso aqui, essa frase tem um poder tão enorme, tão imenso, em relação a caminhar para a nossa fé, que eu resolvi trazê-la também para que a gente pudesse, não precisa falar o salmo inteiro, mas pode falar essa frase junto com aquela meditação daquela tríade, né, que é Hashem Ruido Ersar. Oi? Repetiu o quê? Essa Hashem Ruido Ersar. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Não é nada me faltará, não é nada me falta. Absoluta no presente.
Essa primeira frase do Salmo 23 possui por si só todo um poder de abertura de canais obstruídos do ego em direção ao estado de Emuná. Esse estado que a gente chama então de estado de fé. Já que a gente tem as outras, vamos passar, terminando, já meio que acabamos. Vocês estão... Adonai fluido WhatsApp. Isso aí tem na internet, se vocês quiserem pesquisar, tem. Tem no livro de Salmos Transliterado. Em hebraico é mais bonito. Aqui está todo o Salmo 23. Mas a primeira frase, Adonai Hashem fluido WhatsApp, depois seguem todos aquilo que nós já conhecemos. Inclusive aquela que a gente canta aqui, ó. Yom Kirer Begit Salma Lo Lo Irara Lo 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 Irara Ki Atai Madi Lo 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 Irara Ki Atai Madi. Ou seja, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temo, porque tu estás em mim. E aí vai, eu gosto muito também, mas eu quero fixar primeiro nessa frase. Eu gosto muito deste trecho daqui, desse final. Artov Chesed Yedefuni Kol Yemechayai V'Shavti B'Beit Adonai. Aqui não está Yahvé, mas o Hashem, aí eu repetir a mim. A sua bondade e a sua misericórdia me perseguem e me acompanham durante toda a minha vida, e eu habitarei na casa do Pai em duração de permanência, por todos os anos da minha permanência. Isso é a tradução mais literal. Esse salmo tem um poder musical, todo ele inteiro, mas se quiserem, não precisa decorar em hebraico, mas usando o hebraico, o que acontece, gente? A gente desloca dentro do cérebro a nossa construção verbal portuguesa, a nossa língua, para o outro lado, onde a gente tem mais espaço para abrir campos para estruturas profundas do nosso ser. Quando você usa uma outra língua, você está acionando processos mais profundos, então facilita a entrada dentro desse estado de unidade. Então é isso. E a última oração, então o Michael gravou aqui algumas coisas do Salmo cantado. Vamos fazer então a oração cantada por alguém que sabe falar mesmo. Apaga as luzes aí, então. Não sei, vamos ver. Você do Felipe ali? Sem querer. Não foi não, eu me julgando. Qual foi essa? Vamos ver. Essa é um sotaque extremamente interessante, é um sotaque que é utilizado. Parece não, deixa eu ver. Apaga as luzes, volta no início de novo. Eu aconselharia que a gente fechasse os olhos. Deixa a gente voltar aqui. Essa é uma pronúncia bem característica de certos fradis. بنهوض أهلي نفسي يشوبيم يمحيني بمعجن الصدق لما Essa entonação mântrica, que é a mesma usada, por exemplo, no Corão, ela tem também o poder de penetrar dentro de nós. Então vamos fazer os nossos pedidos agora. مزمور لداوود أدوناي روعي לא יחסר בנאות דשאר בצאני על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובים ינחני במעגל الصدق למען שמו גם כי אלך ברז על מוות לא ירא כי אתה עמדי שבטך ומשענתך
וחליפה המה ינחמוני דרוך לפניי שולחן לרגל סורריי נשענת בשמן ראשי כוסי ראויה אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי וישבתי בבית אדוני לאורך ימים. Amém. Nesse momento nós possamos, ao sair daqui, estarmos com os germes da fé, da nossa emuná, com nossos pés prontos ao retorno, em chuva perfeita, ao seio do Criador, de onde nós jamais deixamos de estar. A nossa ilusão é que nos faz acreditar que estamos fora dele. Mas a divindade, nesse momento, em nós, nos cure, nos transforme, nos renove, acenda a chama do Espírito em nosso espírito, para que o nosso espírito seja o Espírito. E que tudo aquilo que havia de acontecer pelos nossos karmas, como por algo que plantamos no passado, seja queimado nesse momento e transformado em nós e em quem seja, porque a palavra de Deus é palavra de vida, de felicidade, de transformação e não de dor e sofrimento. Essa libertação, ao longo de todo esse mês, nos acompanhe por toda a nossa vida, para que nós todos sejamos felizes e habitemos na casa do Pai em permanência de dias. Hashem Roi Lo Tersar. Obrigado a vocês. Desculpe ter passado na hora.